Então, gente, vamos dar continuidade ao nosso estudo da terça-feira, né? Hoje a gente vai estudar, vai dar uma paradinha, vamos dizer assim, vamos abrir um parênteses aí nessa nossa trajetória. Nós estamos vindo lá do átomo, né? Passamos pelas plantas, depois pelos animais, e agora a gente vai dar uma paradinha, vai abrir um parênteses para mim explicar um pouquinho para vocês sobre o perispírito. E digo por que eu poderia até falar isso aí antes, quando nós entramos na linha das plantas. Mas, para vocês agora, com o conhecimento que vocês têm um pouco mais sobre o fluido vital, que animaliza os seres orgânicos, que faz parte da rede animal, é mais fácil para mim explicar o perispírito. O perispírito, gente, eu não vou aqui querer pormenorizar o que é o perispírito, estudar a fundo o perispírito. Se vocês quiserem, né, Márcio, tem estudos aí para isso, né? A minha ideia é mais dar uma noção para vocês sobre o que significa o perispírito, o quanto ele é importante, qual a função dele, né? E porque ele é o corpo que vocês vão mais usar, que vocês mais usaram e que vocês vão mais usar. Isso que nós temos aqui, infelizmente, daqui a pouco vai se perder. Nós vamos acabar levando o perispírito, tá? Então, o perispírito. Quem já ouviu falar do perispírito, já estudou alguma coisa sobre perispírito daqui do curso? Fora Eve e o pessoal que é da... Você já viu? Ótimo. Então tá, só para mim ter uma noção mais ou menos aonde eu tenho que entrar. Beleza. O perispírito. Milenarmente já se estuda e já se sabe sobre esse corpo que o Kardec denominou perispírito. Depois eu vou explicar para vocês por que ele denominou perispírito, tá? Os egípcios já conheciam, chamavam de Ka. Pitágoras chamavam de corpo sutil da alma. Tá? Aristóteles, corpo sutil e etéreo, porque ele é etéreo, daí ele é sutil, exatamente por isso. Os neoplatônicos, a linha dos que seguiam Platão, né, já o conheciam como aura. Mas eu vou explicar para vocês que a aura é outra coisa. Hoje você sabe que a aura não é o perispírito. A aura já é o duplo etéreo. Tá? Os budistas chamam ele de Kamarupa. Tá? Na Cabala, lá na cultura judaica de Rosh, na Índia Védica, na antiga Índia, tá? Chamava de Manu Maya Kosha. Tá? O Hipócrates, que também é da doutrina helênica, né, grega, chamava de eu astral. Aí já começa a se parecer um pouquinho com aquilo que a gente vai estudar aí. Os caldeus, olha só, os caldeus da Caldeia chamavam de coroa de fogo. Tá? Paulo de Tarso chamou ele de corpo espiritual. E os cristãos primitivos chamavam de corpo glorioso. Isso até hoje na Igreja Católica fala sobre esse corpo glorioso, né? Que somente Jesus e alguns santos estavam presentes na Terra com esse corpo glorioso. E os esoteristas chamam de corpo astral. E o Espiritismo chama de perispírito. Tá? Ok, então vamos lá. Na pergunta 135 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta: há no homem outra coisa além da alma e do corpo? Quando ele se refere em alma, ele vai se referir ao espírito. Tá? Porque é uma confusão assim, nossa, gigantesca dentro de todas as culturas sobre alma e espírito. Tá? No Livro dos Espíritos, então, chega a ser assim, audacioso a questão da confusão. Porque uma hora ele chama, até o ponto em que ele vai dizer assim, o que é alma no Livro dos Espíritos? Ele vai dizer, alma é o espírito encarnado. Aí ele confunde tudo. Tá? Porque às vezes ele chama o espírito de alma, às vezes ele chama o próprio perispírito de alma, e às vezes ele chama o corpo fluídico de alma vital. Então, nesse momento, ele está se referindo ao espírito, tá? Ao espírito. Aquele princípio inteligente que foi evoluindo. Tá? Há no homem outra coisa além da alma, ou seja, do espírito e do corpo físico? O Kardec está fazendo essa pergunta. Os espíritos vão dizer que sim. Há um liame que une a alma, ou seja, o espírito, e o corpo. Liame, uma ligação. Uma ligação. Entre o nosso corpo físico e o espírito, existe um outro corpo bem mais sutil que liga os dois. Ah.
E o Kardec vai perguntando. Na pergunta 135 ele diz: qual é a natureza dessa ligação? Eles dizem é semimaterial, ou seja, semi, o que significa? Quase, tá? Quase matéria, mas é matéria. É matéria. Ela é muito mais sutil, mas ela é matéria. Quer dizer, um meio termo entre a natureza do espírito e a do corpo. Que bom! Então ele é meio corpo físico e ele é meio espírito. Por isso que ele faz a ligação. Ok? É isso que os espíritos estão dizendo. É isso, e isso é necessário para que eles possam comunicar-se, o corpo físico e o espírito. Toda a comunicação é feita através desse perispírito. Tá? E por meio dessa ligação, desse liame, é que o espírito age sobre a matéria e vice-versa. O espírito comanda o corpo físico por intermédio do perispírito. E o corpo físico passa as informações. Pisaram no meu pé, estou sentindo dor, é através do perispírito que o espírito sabe disso. Claro que isso aqui é instantâneo, né? Mas é através desse aqui, tá? E ele pergunta, continua lá, ele faz um comentário. O homem é assim formado por 3 partes essenciais. Primeiro, o corpo, ou ser material, carne, né? Semelhante ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Tranquilo? Segundo, a alma, ou seja, o espírito, né? Que veio evoluindo lá, encarnado, da qual o corpo é a sua habitação. E agora aparece um terceiro corpo, que ele chama de perispírito, ou princípio intermediário entre os dois. Substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e une a alma ao corpo. Tais são, num fruto, a semente, a polpa e a casca. Isso aqui, ó. Tá? Então o Kardec chama, por que ele chamou de perispírito? Né? Ele diz, envolvendo o germe de um fruto, ele pegou um abacate, aqui ó, tá vendo um abacate? Né? O germe é isso aqui, né? É a semente, né? A germe. Então, envolvendo o germe de um fruto, há um perisperma. É essa parte gostosa do abacate, tá? Que a gente faz guacamole, né? Que a gente faz batida com leite. É essa parte aqui, ó. Tá? Come com açúcar, às vezes nem carece. Os mexicanos fazem salada. Os mexicanos usam salgado, a gente não tem costume, né? Os mexicanos usam salgado. E o salgado, a grande parte do mundo usa salgado. Nós que usamos doce. Nós temos uma cultura um pouco diferente. E tem gente que se disser que comeu abacate salgado, meu Deus, que troço, nunca ouvi falar. E se come mais salgado que doce do mundo. Tá, mas eu não estamos falando do abacate, estamos falando do perispírito. Tá? Já começam a falar das receitas aí. Ó. Então, a igualdade que existe entre um fruto que ele está falando. Por isso ele chamou de perisperma. Isso aqui é o perisperma, que protege a semente, né? A casca seria o corpo físico, tá? E esse meio que estabelece uma união entre a casca e o germe é o perispírito. Serve de envoltório ao espírito, propriamente dito. Então, como isso aqui é um perisperma, ele chamou de perispírito, que fica em volta do espírito. Ou seja, é assim. Quando nós vemos um espírito, nós não vemos o espírito, nós vemos o perispírito. Tá? Então, assim, eu vi o espírito do meu avô. Na verdade, é o envoltório dele que eu estou vendo, o perispírito. Ele fabrica o perispírito dele mentalmente. Entendeu? Por quê? Por que depois que eu morrer, eu vou levar essa imagem para frente? Porque essa imagem está muito nítida no meu pensamento. Está entendendo? Casos, por exemplo, de crianças que recém morrem, muitas vezes eles reassumem corpos antigos. Porque ainda não ficou presente no pensamento deles aquele corpo. Tá? Porque nós construímos o nosso perispírito. Então, assim, o perispírito, vamos chamar isso aqui, é uma energia pura, não é matéria. É um princípio espiritual. Ele não tem como viajar sozinha por aí.
ele precisa de um corpo. Tá? Esse corpo é chamado perispírito. Ok? Básico, deu para entender? Nós vamos mais à frente explicar melhor, tá? Mais ou menos, né, ele trouxe de gel, né? Até o corpo do homem e passava um gel por cima. Que ali moldura ele com... Isso mesmo, mais ou menos assim, exatamente. Tá? Exatamente isso. Mas conforme de grande pessoa. Vocês já viram o filme que Não, o Ghost não, aquele outro que a mulher pinta quadros, Um Amor Além da Vida. Assistam, o filme é muito bom. É como aquele que se suicidou agora, o Robert Williams, exatamente. O filme é espetacular. Então o que acontece? A mulher dele morre, a família dele morre no acidente, depois a mulher fica, né, e ela acaba morrendo também, se suicidando, e depois da morte dele, ele vai procurar a família. E a filha, que era uma filha normal, uma americana, se apresenta para ele como uma asiática, sabe? Para que ele não conheça ela, e aos poucos ele vai vendo que é ela. Mas ela se apresenta para ele como asiática. O filho se apresenta como negro. Quer dizer, eles constroem o perispírito da maneira que eles quiserem. Entenderam? Porque, como o Gerson falou, é como se você moldasse ele da maneira que você quer. Tá? Ok, vamos para frente, eu vou explicar já melhor. Tá? Lá no livro dos Médiuns, então, na 54, numerosas observações e fatos irrecusáveis, o Kardec diz, de que trataremos mais tarde, demonstraram a existência no homem de 3 componentes, né, que nós já vimos lá. Primeiro, a alma ou o espírito, que seria isso aqui, né? Que seria o princípio inteligente, tá? Que veio construindo. A alma ou o espírito, ou o princípio inteligente, em que se encontra o senso moral. Aqui está a nossa moralidade. A nossa evolução toda está aqui. Tá? É a sede da memória nossa, tá? É a sede dos nossos sentimentos. É o espírito quem ama, sofre, pensa, é feliz e triste. Ou seja, é nele que reside todas essas sensações e as nossas faculdades, conhecimentos e tudo mais. Tá? Então aquela história de dizer que a carne é fraca é mentira. Quem é fraco é o espírito. A carne é tudo igual. É você que não está conseguindo resistir às tentações. É porque a tua moralidade é pequena ainda. Tá? Está tudo aqui. Todo o nosso conhecimento está aqui. Sentimentos, amores, está tudo aqui. É o espírito que carrega isso. Tá? E depois nós temos, diz o Kardec, um segundo corpo. Invólucro material e grosseiro de que é revestido temporariamente para cumprimento de alguns desígnios providenciais. A nossa encarnação. Tá? E aí dizer que nós temos um terceiro. É o perispírito, o invólucro fluídico semimaterial, que serve de ligação entre a alma e o corpo. Entre esses dois. Tá? Quando nós desencarnamos, o próprio nome já diz, o que nós perdemos? Só esse. Ok? E aí o espírito continua andando dentro desse. Por isso que nós temos essa imagem toda vez que nós vemos um espírito. Tá? Quem é vidente, quem é clarividente, enxerga o espírito da forma, o perispírito da forma como ele se apresenta. Ok? E tem mais. Quem é clarividente enxerga o perispírito não pelos olhos da carne. Ele enxerga pela antena na pineal. Tá? Então assim, quem é clarividente, e quando você for ver um espírito, não adianta você fechar os olhos. Você vai continuar vendo o espírito. Não adianta você dizer, não, eu não quero ver. Você vai continuar vendo. Porque você não enxerga. Você está enxergando, o perispírito dele é todo enxergado. Você vai conseguir enxergar. Mesma coisa escutar. Porque você não escuta o espírito, o perispírito, o espírito com os ouvidos. Então não adianta você fechar os ouvidos. Quem é médium, né, de psicografia e tal, sabe disso. Não adianta você fechar os ouvidos, eu não quero escutar. Você vai continuar dentro da tua mente. É uma transmissão de pensamento. Você vai escutar. Né? Já. Ok. Vamos lá. Então, exemplos. Assim como um envelope, né? Uma carta. O envelope seria o nosso corpo físico. A carta seria
o perispírito. E o assunto seria o espírito. Ok? Assim como um fio elétrico, tá? O fio elétrico, tá? A capa seria o corpo físico. Tá? O condutor, ou seja, o cobre aqui, seria o perispírito, que conduz a corrente. E a corrente elétrica seria o espírito. Ok? O Allan Kardec resume isso aí. Ele diz, a alma é assim um ser simples. A alma, só a alma, o espírito é um ser simples. Tá? O espírito é um ser duplo. Por quê? Porque ele já está no perispírito. Ok? Entenderam? O homem é um ser triplo. Triplo. Esse é o mais básico do básico. Tá? Ok. Na 93, os espíritos propriamente, o espírito, diz ele, propriamente dito, vive a descoberto ou, como pretenderam alguns, envolvidos por alguma substância. Depois que nós morremos, o espírito simplesmente viaja por aí sem nada? Não. Os espíritos vão dizer para ele que não. O espírito é envolvido por uma substância que é vaporosa. Nós não enxergamos. Tá? Vaporosa para ti. Mas ainda bastante grosseira para nós, espíritos. Suficientemente vaporosa, entretanto, para que ele possa elevar-se na atmosfera e transportar-se para onde ele quiser. Ok? Quando vocês saírem desse corpo, vocês vão poder viajar para todos os lugares que vocês quiseram ir e não puderam ir. Não pagar passagem, não passar enjoo em avião, tranquilo, beleza. Depende. Dá para levar o bicho? Depende. Olha lá. Depende do que a Néia falou agora. Será que vocês vão poder fazer isso? Depende da evolução. Isso. Depende do que a Néia falou. A Néia já quer carregar os homens lá. Só alguns. Às vezes a gente quer carregar os bichos. Se morrer junto, dá pra gente. Cada um tem um direcionamento conforme sua consciência. Não venha me buscar para ir junto com você. Depende de quem me buscar. Gente, o que depende? Como o Gerson falou, olha aqui, ó. Depende do que? Da moralidade. O espírito é que comanda o perispírito. Ele é etéreo, ele viaja, tá? Mas se você vai sair do chão ou não, depende mais do que você sente, do que está dentro de você, tá? Assim. Quanto mais evoluído for o espírito, mais sutil e leve será esse perispírito. Porque você é isso aqui, gente, ó, tá? Você é o espírito. Isso aqui é só um envoltório, é só a tua roupa que você tirou. Você trocou de roupa, tá? Ficou com uma roupa mais leve. Você usava casacão pesado. Agora você está usando bermuda e chinelo. É mais fácil de você se locomover, não é? É mais fácil. Mas você continua sendo o mesmo. Não mudou nada, ok? Espíritos que vibram amor e bons sentimentos são totalmente livres. Ok? Aí você faça um exame de consciência. Para onde que você vai? Já, quanto menos evoluído for o espírito, mais denso e pesado será o seu espírito. Espíritos imperfeitos e ignorantes que vibram no mal ficam presos ao chão. Ódio, rancor, mágoa pesa pra caramba, raiva, apego, isso pesa. Por quê, gente? Porque nós somos, tudo que é matéria, tudo que é matéria é onda, tá? Vocês sabem que tem ondas por aí para tudo que é canto, tem onda de celular, onda de rádio, onda de FM, não tem? Nós não vemos elas, né? Elas não se batem uma com as outras, né? Por quê? Porque elas têm comprimento de onda. Quanto mais pertinho é esse comprimento de onda, mais sutil são as ondas. Mais elas viajam pelo alto. As ondas mais altas que nós conhecemos são as ondas cósmicas. Elas ficam bem assim, ó, tá? Quanto mais longa é a onda, mais baixo ela anda. Isso é peso específico. E assim é o nosso perispírito, é o nosso pensamento. Eu vibro como eu quiser.
Se eu quiser vibrar uma onda baixa, por isso que os espíritos falam, o André Luiz fala em frequência, tá? Se eu estou vibrando coisa baixa, você acha que você vai conseguir sair daqui? É que nem um balão. Você está cheio de peso. Não tem como você levantar. Essa é a diferença. Por isso, gente, que tem espíritos que desencarnam e ficam... O caso de suicidas é muito comum. Ficar presos ao caixão vendo o corpo ainda sendo comido por vermes. Por quê? Porque isso aí é justiça? É o inferno dele? Não. Por quê? Porque ele está trazendo todos os sentimentos que ele teve para se matar, está com ele ainda. Está com ele. E ele não consegue largar aquilo. Então ele está preso ali. Ele só vai conseguir escapar um pouco mais quando ele largar aqueles sentimentos, talvez, de egoísmo dele, que o suicida normalmente é egoísta, ele só pensa nele, na verdade, de inveja, porque às vezes a pessoa se suicida de inveja, e assim por diante, e assim por diante, e assim por diante. Tá? Isso é justiça, não é justiça, isso é lei, lei de Deus. Seria o grau, não? O quê? Se ele ficasse ali, seria um grau? Seria um grau dele. Seria o grau dele. Quanto mais pesado, mais profundo. Isso é lei da gravidade, né? A gravidade existe por causa disso. Quanto maior o peso, mais massa, mais volume, mais você vai para baixo. Quanto menor o peso que você carrega, mais você pode passear. Mas Tá? assim na vida também, né? Também é assim na vida. Quando a gente está tranquilo, né? Você não tem nenhum problema, meu Deus, parece que você que está... Agora, quando você está carregado, minha nossa, parece que até o motor do carro não te puxa mais. Na verdade, a gente sabe tudo isso, né, gente? Nós só estamos explicando isso, mas que a gente vive o dia a dia. não pratica. É, exatamente. A gente sabe, mas você não pratica. É por isso que o mais importante é você se desapegar daquilo. A pessoa te fez um mal, meu Deus, fez um mal, passou. Agora não fique trazendo isso para você, porque isso vai fazer problema para você, não para ela. Por isso o perdão, né? O perdão é uma coisa. A doutrina espírita fala muito sobre perdão. Jesus falou muito sobre perdão. Tem uma lógica científica. Uma lógica científica. Tá? Vamos lá, vamos continuar nosso perispírito, porque hoje nós temos que terminar rapidinho. Na 94, Kardec pergunta lá: de onde tira o espírito o seu envoltório semimaterial? O que é esse perispírito? Que matéria que é esse negócio? Tá? Ele diz lá: do fluido universal de cada globo. Cada globo. Cada planeta tem o seu fluido universal. Tá? É por isso que ele não é o mesmo em todos os mundos. Passando de um mundo para outro, o espírito muda de envoltório, como mudais de roupa. Por isso que a primeira coisa que existiu, isso está no livro Caminho da Luz, foi Jesus e os seus amigos iniciarem um processo de produção do planeta Terra. Porque sem o planeta não existe nenhum tipo de evolução. Cada planeta tem um fluido universal. Por quê, gente? Por que a Terra é um planeta de provas e expiação? Que tipo de fluido nós temos aqui? Bom ou ruim? Péssimo. Para Jesus vir encarnar aqui, segundo os Espíritos, ele se preparou. Eu já vi agora uma literatura falando em 4.000 anos. Mas o livro Caminho da Luz, do Emmanuel, diz em 1.000. 1.000 anos ele teve que se preparar para poder adensar esse corpo físico aqui. Porque o perispírito dele deveria ser uma coisa assim fantasticamente grande. Então o que ele fez? Ele foi num planeta um pouco mais evoluído que a Terra, encarnou lá num corpo mais sutil que esse nosso aqui, com menos peso específico. Foi para um outro planeta, encarnou mais um tempo. Foi para outro planeta, até que ele pôde concentrar o seu perispírito de uma forma que ele pôde entrar nesse corpo aqui. De outra forma, ele explodiria esse corpo com a energia que ele tem. Entenderam? Por isso que cada planeta tem o seu fluido. E é por isso que nós estamos presos nesse planeta. Porque nós ainda somos imperfeitos, na mesma dentro do planeta. E esse planeta só vai virar perfeito quando nós produzirmos um fluido bom. Quando as pessoas aqui forem boas. E é isso que Jesus falava. Jesus disse assim:
Ele não veio para mudar o planeta, ele veio para mudar o coração das pessoas. Porque é mudando o coração das pessoas que você muda o mundo. Aí fica fácil de entender. Beleza? Perguntas? E ele vai voltar? Com certeza. Existem 600 e poucas passagens na Bíblia que falam que Jesus vai voltar. Então ele está se preparando. Não, dessa vez ele não está se preparando, não. Dessa vez ele está preparando nós para receber. É diferente. Gente, o que acontece no planeta Terra acontece em todos os planetas. Todos. Jesus é um comandante nosso. Tem um momento em que esses comandantes têm que vir mostrar a cara. Dizer, olha, eu estou aqui, ó. Eu estou cuidando de vocês. Exatamente. Fique tranquilo. Mas eu estou por aqui. Foi o que Jesus veio fazer. Tá? Veio passar para nós, porque nós já estávamos passando da fase de infância para a fase da adolescência. E se ele não viesse dizer, olha rapaziada, agora vocês têm que trabalhar um pouco o amor de vocês. Nós ia quebrar o planeta. Está entendendo? Se imagine só com todas as religiões que apareceram, com todas as punitivas, crenças que mandavam, falava de inferno. Se você não melhorar, você vai para o inferno eternamente. As pessoas ainda tiveram dificuldade de ficar boas. Porque a gente só fica bom quando a gente é pressionado. Se você não vai, não for uma pessoa melhor, você vai para o inferno. Isso é pecado. Então a gente foi pressionado a melhorar. Mesmo assim a gente tem dificuldade. Então ele vai voltar, mas primeiro a gente tem que estar preparado para receber ele. Quanto tempo vai demorar isso? 1000 anos, talvez? 2? Quem sabe? Tem religião que fala que quando Jesus voltar, é o final dos tempos, né? O juízo final. É o juízo final. Acabou? Em que os mortos irão se levantar. Isso. Sabe quantos mortos até hoje a história já produziu? Falam em 110, 115 bilhões, né, Cassiano estava falando lá. Você já imaginou se 110 ou 115 bilhões de mortos levantassem? Não ia ter lugar para nós se mexer aqui no tal. Então é fora de lógica isso aí. E a ciência já explicou para nós, a gente tem que andar junto com a ciência. Como é que uma pessoa que morreu há milhares de anos, que não existe mais nada dela, virou tudo potássio e cálcio e tal, vai voltar? De jeito. O espírito vai retornar sempre, melhorando sempre. Mas E você pensar que isso é lógico, né? estamos numa evolução, né? Sim. Se ele preparou esse planeta, pelo menos eu tenho um raciocínio assim. Se ele preparou esse planeta, que lá no Caminho da Luz eles explicam bem, Sim. por que vai vir destruir? Entende? Que sentido teria, né? Não tem sentido nenhum, nós só vamos cada vez evoluir mais, Exatamente. mas o planeta vai ficar melhor. Talvez, como diz o Chico no Data Limite, lá ele fala, a gente talvez, pelo nosso mal proceder, a gente vai passar por boas e más aqui, talvez com bomba atômica, o planeta vai sofrer algumas mudanças, tal, mas é problema nosso. É nós que estamos levando isso aí a acontecer. Tá? Mas aí é também acreditar que ele não está no comando, Não, né? Eu já, não, mas veja bem. tipo bomba atômica, uma Sim. época a gente falou lá no centro, os mentores falando que existe todo um grupo de espíritos naquele local que nunca permitiriam uma Sim. extinção do planeta. E é por isso que o Chico fala no livro que em 1969, quando nós chegamos na Lua, né, que o homem chegou à Lua, então houve uma nova reunião entre o Conselho Galáctico aqui, de todos os planetas do Sistema Solar, e eles já queriam tomar alguma providência, mudar um pouco o planeta aqui para que desencarnasse mais pessoas que precisavam estar indo embora. Eles já queriam fazer essa migração de almas más, vamos dizer assim, antes, entendeu? Com desencarnes assim, digamos assim, em massa. E Jesus diz assim, não, peraí, dá mais um tempinho para ele. Dê 50 anos, foi o que ele pediu, é o que o Chico fala. Né? E esses 50 anos terminam agora em 2019. Então o Chico falou isso em 1972 no Pinga Fogo, falou também para o Geraldinho, num livro que ele escreveu, que se a humanidade chegar em 2019 e nós não apertar nenhum botão e querer se matar mutuamente, é fato que daí para frente a tendência é nós recebermos uma ajuda muito maior do plano espiritual, muito maiores de seres extraterrestres que devem estar pisando por aí, porque eles não vêm aí porque eles têm medo da gente, entendeu?
Então, há uma possibilidade de as tecnologias serem trazidas do mundo espiritual, acabar com grandes doenças, grandes pestes, à medida que nós nos confortarmos na nossa violência. É isso que vai acontecer, né? Seria mais ou menos isso aí. Entenderam? E aí nós estamos se preparando. Isso, gente, todos os profetas, Nostradamus já dizia que depois de uma época de grandes transformações, haverá 1000 anos de paz. Nostradamus disse isso em 1600 alguma coisa. É o momento que nós estamos vivendo. E esse é o momento de transformação, tá? Mas, gente, nós estamos falando pelo Espírito. Tá? Então, diz ele, na 94, dessa maneira, quando os espíritos de mundos superiores vêm até nós, tomam um perispírito mais grosseiro, foi o que Jesus fez, né? Jesus era um espírito superior e veio para cá. É necessário que eles se revistam da vossa matéria, como já dissemos. É a mesma coisa que nós tivéssemos que visitar o fundo do mar. Tem como nós ir para o fundo do mar assim? Você tem que botar uma roupa, por causa da pressão. Senão você explode. Né? Você fica louco. Uma certa determinada profundidade você fica louco. Então você precisa botar uma roupa. Da mesma forma, esses espíritos puros precisam botar uma roupa para se revestir aqui. Tá? Ok? Ok. Então vamos voltar ao nosso organograma aqui para nós entender da onde vem esse bendito perispírito. Então a gente tem Deus que criou o princípio inteligente e criou o princípio material. Né? A matéria vem todo desse princípio material. Do princípio material vem o fluido cósmico universal. Isso já está provado pela ciência. Tá? O fluido cósmico universal já está provado pela ciência. Os cientistas dizem que existe uma matéria negra, né, que eles chamam, que é a grande parte do universo. Você sabe que o universo é um vazio só, né? Será que é um vazio? Ou será que nós não estamos enxergando quem está lá? Eles dizem que a grande parte do universo é matéria negra, mas é matéria. Nós é que não estamos conseguindo enxergar ela. Entenderam? Esse é o fluido cósmico universal. Esse fluido cósmico universal, ele produz a matéria bruta, isso aqui, o ferro, todos os elementos que nós vimos, o átomo vem daqui, tá? Produz o fluido vital, que vai animalizar essa matéria bruta, e produz também o perispírito. Ok? O espírito, quando ele não está encarnado, ele simplesmente utiliza o perispírito e vai embora. Já o homem precisa untar o perispírito, o espírito, e a matéria animalizada. Tá? E aí tem uma outra situação. É bem simples, né, isso aí, né, gente? Esse é um gráfico da onde nós viemos, basicamente. Tá? A matéria vem daqui, o átomo vem daqui, e a inteligência vem daqui. Nós somos átomos e inteligência, não somos? Somos. Fora o espírito, o resto é tudo matéria. O perispírito é matéria, o corpo físico é matéria, tudo é matéria. Só o princípio inteligente que não é. Esse vem daqui. Tá? São só duas coisas, duas substâncias, segundo os espíritos, para Kardec, que existem no universo. Que é a inteligência e a matéria. São só essas duas coisas. Ok? Mas existe um outro corpo, que esse é o mais interessante para vocês no mundo. Então, vamos dizer assim, tem o espírito, tem o perispírito, tem o corpo físico, e esse aqui faz a união desse com esse, não é? Vai e volta. Mas tem que existir um outro corpo que faz a união desse com esse. Esse chama-se duplo etéreo, ou duplo etérico, como está lá. Esse sim é a aura. Ok? Esse é um corpício que ele é exatamente igual ao nosso corpo físico. Ele faz uma volta aqui. Ele é exatamente igual. Ok? Essa é a nossa energia. Quem trabalha na casa espírita sabe. Ninguém mexe no perispírito. Todos mexemos no duplo etéreo. Por quê? O duplo etéreo é o seguinte. É a nossa energia vital. É graças a ele que eu estou de pé aqui. Que eu tenho essa energia.
Como é que se alimenta esse duplo etéreo, essa energia? De 5 formas. Pelo ar, que a gente respira. Experimente ficar 5 minutos sem respirar. Acabou, morreu. Tá? Então você precisa respirar. Então você adquire energia para esse duplo etéreo, ou fique 10 minutos sem respirar, para ver no que você vira. Você fica pálido. É o teu fluido vital indo embora. Né? Você está quase morrendo. Então você precisa do ar. Outra coisa que alimenta é a água. A água é importantíssima. Nós somos 75% de água aqui no nosso corpo. Aqui é. Se nós não tomar água, basicamente nós desidratamos. Quando você morrer, esse corpo que você está vendo aqui, a primeira coisa que vai acontecer é ele se desidratar, perder água. Ele vira um nada. Você é água. Tanto é, gente, que esses cemitérios verticais, eles têm esse que tipo, sabe, põe gavetas, eles têm uma manta, né? É uma manta, tipo de um fraldão, para receber toda a tua água. É isso aí. Então nós somos água. Se nós não nos alimentarmos de água, acabou-se. Tá? Outra coisa que vem o nosso do alimento. Não é verdade? Se nós não nos alimentarmos, a gente também perde energia. Não é verdade? Isso é energia. Outra coisa, nós recebemos também, alimentamos o duplo etéreo pela energia do sol. Experimente ficar. Por que os caras colocam, o pessoal nos calabouços colocam nas solitárias? Fica meses lá. Quando o caboclo volta, que tipo de energia ele tem mesmo que ele se alimente, tome água, respire? Ele está quase morrendo. Ele precisa de sol. Nós precisamos de sol. E a última e a mais importante, que mais alimenta isso, é o fluido espiritual. E entra pelo chácara coronário. O pessoal aí sabe. Tá? Fluido espiritual. Quanto mais você tiver equilibrado recebendo isso, tanto melhor é o teu duplo etéreo, a tua aura, a tua energia. Tá? Então tem pessoas que roubam a tua energia, outras que dão e assim por diante. O que a gente faz aqui no passe é exatamente isso. A gente doa a energia nossa, que é ótima, excelente, né? Porque eu sou um cara que vivo no sol, me alimento bem, então alimento bala, né? Não é isso, gente. Não é isso. O meu amor transforma a meu duplo etéreo. Tudo isso aqui é alimento para Deus. Mas se você não tiver amor, por isso que você pode pegar uma pessoa, um surfista que vive na praia e tal, mas ele às vezes você olha para o cara e esse cara está morrendo. O amor, caridade, os bons pensamentos e sentimentos que eu tenho transformam qualquer duplo etéreo. E é por isso que naquele momento, se eu não tiver amor para dar para ela, perdeu o tempo dela e perdeu o meu. Entenderam? Isso está no duplo etéreo, que é um corpo, segundo Kardec, o duplo etéreo é um reservatório de vitalidade. É o que deixa o nosso corpo de pé. Ok? Necessário durante a nossa vida física. Depois que você morrer, a primeira coisa que vai acabar em você é o duplo etéreo. Por isso que o corpo fica gelado. Não é assim? Primeira coisa que acontece, o corpo fica gelado e duro. Nossa, pegue num morto depois de umas 2 horas. Ele está duro, você não consegue mexer nele. Né? Por quê? Não tem duplo etéreo. Acabou. Foi embora. Não tem vitalidade. Ok? Fala, né? Interessante, eu nunca tinha visto ninguém o físico, né? E se você olha, eu fiquei observando, a pessoa começa pelos pés. Sempre começa pelos pés. Vai ficando amarelo os pés e vai subindo. Sim. Aí passa, vai pelas mãos, vai no pescoço. E por último sai... Mas é interessante porque assim, você olhando, aquilo vai correndo rapidinho, vai ficando amarelo. Sim. Bem certinho. Começa pelos pés. É muito interessante isso. É muito louco, mas é muito interessante. Dá pra ver, sim. Quem acompanha alguém morrendo, dá pra ver, sim. Depende da tua concentração em ver, né? Eu não estava preocupado em ver o cara perdendo o duplo etéreo, o fluido vital, mas dá pra ver, sim.
Dá para perceber, né, como a Néia está falando, que ele vai ficando mais amarelo, vai ficando mais gelado, a parte dos pés vai subindo. Por quê? Porque o espírito está aqui, né? E a última parte que nós nos liga é com o cordão de prata, com o perispírito. É o último que vai lá, vai escapar. Então, o último que vai morrer é o cérebro. As pessoas falam que o último que morre Tem é o cérebro. um vídeo, até está no site, se alguém assistir na primeira parte, do desencarne de Dimas. Sigmundo. Dimas. Dimas. É a reencarnação de Sigmundo e a morte de Dimas. Às vezes eu confundo. Ele relata muito bem, Isso com mesmo. ilustração, o desencarne, o princípio de desencarne que eles fazem, aquela última quebra que eles dizem. Então ali, se vocês quiserem ir ver, está na primeira parte, ali no site da casa. Né? É isso aí. Mais abaixo ali vocês vão ver o vídeo. Muito interessante. Então é isso, né? Então, o duplo etéreo que fica conosco durante a nossa vida física. A reposição de energias gastas e perdidas é feita por ali, né? Pelo duplo etéreo. Ok? Ok. Então, nós temos aí agora 4 corpos. O corpo físico, o duplo etéreo que liga o perispírito ao corpo físico, faz essa ligação. Toda a transferência de energia vindo daqui para cá e daqui para cá passa pelo duplo etéreo. Temos o perispírito que nos liga ao espírito. E aqui traz mais um corpo mental, tá? Mas eu não vou falar sobre o corpo mental, porque aí, né, Márcio, já complica bastante a nossa situação. É? Mas para vocês só saberem, né, que nesse corpo mental e o espírito ainda, o todo são 7 corpos. Então nós temos o corpo físico, né? Isso, igual o gato. Temos o corpo físico, temos o duplo etéreo, Aí vocês sabem por que saem esses ditados, né? temos, daí a gente não sabe como é que sai os ditados. Temos o perispírito, esse é importante, vamos falar um pouquinho mais depois. Daí temos o quarto, que é o mental inferior. Temos o 5, que é o mental superior. Isso tudo a gente estuda aí, né, Márcio? Sei de estudo, mas sabe também. Temos o búdico, né? Búdico. E temos o 7º, que é o átmico. Lembram a aula passada? E eu não vou ficar explicando isso, porque daí já nós estamos indo mais além, né? Pois Nosso interesse hoje... Oi? Lembrando um pouquinho o estudo passado, foi no estudo passado que comentou que os animais, né, a transição do animal ao hominal, Sim, então sim. assim, Isso. era a mesma coisa que nós para o anjo. Então, os vocês animais notem- têm só até aqui, ó, mental inferior. Isso. Tá? Por isso que nos difere. E quando Veja começa... quanto eles vão ter que andar para chegar até nós aqui. Tá entendendo? Por isso que agora vocês começam a entender a situação. Olha. Então esses corpos ali, ó, que está sendo demonstrado, é o nosso ciclo. Então cada corpo despojado desse é um ciclo de evolução. Né? Exatamente. Evoluir é perder corpos. Escuta o que eu vou falar de novo. Evoluir é perder corpos. Então, assim, Vamos embora. aquele corpo que nós usamos quando nós viemos para a Terra, nos símios, aquele foi embora. O nosso corpo hoje é muito menos pesado que aquele que lutava pela carne e comia carne crua. Ok? Uga, uga. Isso mesmo. Esse corpo que nós temos hoje já foi preparado pela espiritualidade por muito tempo para nós estar usando hoje. Tá? À medida que nós vamos evoluindo, nós vamos perdendo coisas desse corpo. Perdendo coisas. Até um ponto em que nós vamos ter apenas o perispírito. Que ainda é um corpo. Mas nós já vamos poder, por exemplo, flutuar. Ok? Legal? Legal. Vamos lá. Duplo etéreo. Por que só os espíritos não têm o duplo etéreo? Porque o duplo etéreo é o fluido vital que eles não têm. Então, um espírito precisa do nosso fluido, do nosso duplo etéreo, do nosso fluido vital, para ele se materializar. Por isso que não existe, gente, materialização de espíritos, nem alma perdida, como é que é? Alma penada, se não existir alguém doando duplo etéreo, ectoplasma, está entendendo? Fluido vital, não existe. Por isso que hoje os caras vão estudar, né? A gente vê
muito na Discovery, entro numa casa mal assombrada lá e põe uns aparelhinhos para medir as energias. É o fluido vital que eles estão medindo. A quantidade de fluido vital que está ali. Quanto mais fluido vital, né, mais o perispírito está andando ali, sinal que tem a interferência. Sinal que tem interferência. Está entendendo? Olhem só essa foto aqui do Chico Xavier com o Peixotinho. O Peixotinho foi o maior médium de materialização que tem na história do Brasil. A história do Peixotinho é um troço fantástico. Na casa dele, diz ele assim, você entrava, as pessoas que tiveram a oportunidade de entrar e ver, porque daí você vê, tá? Não é só vidente que vê, qualquer um vê E o espírito toca. se materializar. E toca, é palpável. Palpável. Determinada situação, se o cara for trabalhador, pegou em marreta, e se ele passar a mão em você sente a palma da mão dele. Se for grosseiro, ok? As pessoas contam que na casa do Peixotinho, você entrava, estava lá materializado, Meimei, outros espíritos, estavam junto com ele, lavando louça e batendo papo. Era isso aí. Você imagina a quantidade de ectoplasma, de fluido vital, de bons pensamentos e de moralidade que esse Peixotinho tinha. Porque é isso que faz com que você doe bastante ectoplasma. Ok? O que está acontecendo ali então? Aqui é uma irmã que está se materializando através do ectoplasma que ele está dando. Ele está abrindo a boca e está expelindo o ectoplasma. Ah, eu entendi que estava amarrada ou dançada. Não está. Não tem nada disso. De toda a região do corpo dele está saindo esse ectoplasma e está materializando ela. Aqui tem uma foto um pouco melhor. Pode ver que é outra foto, até o Chico já está com a mão mais para baixo. Tá? Na outra foto tem um senhor do lado aqui. Pode observar, isso acontece vocês na hora do passe, bocejar. Sim. Bocejo, Isso mesmo. É o ectoplasma que estão está... doando. Não é lágrima, não é choro, não é emoção, não é nada. É os poros da gente que estão se abrindo. Gente, nós temos que entender o seguinte, nós temos um corpo físico. Nós acabamos de ver. Mas quem realmente comanda tudo isso são as energias que nós temos no corpo físico. O corpo físico é só para nós poder andar, poder sentar, poder praticar coisas que nós temos que fazer aqui na matéria. Mas o resto, quem manda é o resto. Algo que é fácil de vocês observarem, quando vocês estão dentro de um local como esse, que tem uma energia mais elevada, não é? Observe, se vocês verem uma névoa, parece que tem uma cerração de dia, algo assim. Não é coisa dos seus olhos. Não é que você está embaçado para isso. É fluida, é isso aqui, ó. É disso que a espiritualidade necessita. É o duplo etéreo. Para efetuar também, poder trabalhar conosco. Né? Como a gente trabalha na face, eles precisam também dessa energia para dar o passe para vocês. Bem isso aí. Pergunta 95, vamos encerrando, tá? O envoltório semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível, pode ser visto? Ele tem uma forma determinada? Nós já falamos, né? Sim, dizem os espíritos. Uma forma ao arbítrio do espírito. Cada um faz da maneira que quer. Mas não é bem assim. Você tem que ter conhecimento para você deixar o teu perispírito bonito. Por isso, gente, que a reencarnação, a pergunta assim, Jesus utilizou a genética da Maria e de José, por isso que ele era uma pessoa bonita? Não. Jesus tinha capacidade de formar o perispírito dele e a partir daí ele formou o corpo físico. Ele veio como ele quis. É diferente, entenderam? Nós, infelizmente, não temos essa capacidade mental ainda. Então nós dependemos da genética dos nossos pais. Quanto mais evoluído nós somos, os Atlantes, por exemplo, eram seres lindíssimos, embora tivessem um corpo físico. 2 metros de altura, loiros, outros morenos, bonitos, tal. Eles, com o pensamento deles, mudavam o corpo físico deles como eles queriam, mudando o perispírito. Por isso que, vocês podem perceber por vocês, se você se achar uma pessoa bonita, fatalmente você será uma pessoa bonita. Você pode ser que não se enxergue, mas as pessoas vão te ver como uma pessoa bonita. E isso vai mudando a tua frequência vibratória. Onda.
vai te deixando cada vez mais sutil, mais bonito. Então, o meio tem que estar fazendo isso. Só que nós, infelizmente, ainda fazemos isso aí muito por baixo. Quanto mais nós evoluirmos, mais a gente vai aprender a fazer isso. E essa é uma ótima notícia, né? Pensem que daqui para frente vocês só vão vir mais bonitos. Mais feios não vão vir. Por incrível que pareça, vocês não vão vir mais feios. Ok? Então, senhores, é assim. É o espírito que tem o livre-arbítrio sobre o perispírito. E é assim que ele vos aparece algumas vezes em sonhos. A gente, quando sonha com a gente, não vê a gente bonito? Ou vocês lembram de algum sonho que você viu você feio? Não, você está sendo bonitão no sonho. Por quê? Você está modificando. Porque quando você está no sonho, gente, você está onde? Você está sem o corpo físico, você está só com o perispírito. Porque no sono, você saiu do teu corpo físico, só isso. E saiu passear por aí. Então você está com o perispírito. Tá? E você modela o perispírito, ok? Seja no estado de vigília, podendo tomar uma forma visível e mesmo palpável. Isso acontece às vezes com pessoas até acordadas, né? Que é o momento em que você sai do corpo, você sai no perispírito. Esse aqui é o perispírito, que é exatamente igual ao teu corpo físico, só que muito melhor, muito mais sutil, né? Isso pode acontecer fatalmente, ó, quando você é projetado, você já recebe. Por isso que a oração antes de dormir é importante. Porque quando você ora, peçam para o teu guia espiritual, esse que está te recebendo aqui no sono já, porque você vai sair do corpo físico e vai passear aí pelo mundo espiritual. Tá? É isso que você vai fazer. Preso, é claro, por um cordão de prata que fica aqui na epífise. Você não vai longe. Quanto mais moralidade você tenha e mais evoluído você é, mais longe você vai. Tem espíritos que não podem sair muito longe do corpo, não. Tá? Faça uma oração ao teu guia para que ele esteja com você. Isso já vai ajudar bastante. Tá? Okay? E aí, quando ele fala aqui, ó, que às vezes, você às vezes está só com o perispírito, sem o corpo físico, seja nos sonhos, seja em estado de vigília, acordado, às vezes você pode ter um desdobramento. Né? Ele está falando em desdobramento. Alguém já teve alguma experiência de desdobramento aí? Que saiu do corpo e viu o corpo do lado? Dormindo, mas daí você já está separado do corpo. Eu me via dormindo e eu não conseguia acordar para saber por que eu estava no mesmo E eu imaginava que se eu tivesse gente na casa, deve estar pensando, mas quem que está? Trabalhando? Você deve ser eu que estou lá, não porque eu estou aqui. É uma experiência. Você teve uma experiência de desdobramento, então. Tá? Essa é uma experiência, não é sonho, porque você se viu, né? Então não é uma experiência de desdobramento. Alguém mais já teve? Não. Garanto que alguém de vocês já teve uma experiência assim. Uma pessoa muito querida viajou, por exemplo. E daí você está passeando pela casa e você parece que viu a pessoa ali. Já aconteceu com alguém? Já. Isso é um desdobramento. Sabe? Por quê? Porque a pessoa que está lá longe, naquele momento, está pensando em você. E ela dá uma desdobrada e vem perto de você. Sai do corpo. Rapidamente. Isso é pá. Isso é um desdobramento. Isso a gente vai poder fazer à medida que nós evoluímos um pouco mais, vai poder fazer mais. Tá? Tinham pessoas que passaram pela Terra que faziam isso assim, ó. Se materializavam em outro lugar. Saíam do corpo com o perispírito, usavam o ectoplasma de alguns e se materializavam. Um desses foi o cara chamado Eurípides Barçanufo. Ele viveu no começo do século, ele era um espírita. Com certeza, uns dizem que ele era a reencarnação disso, a reencarnação daquilo, um cara fantástico. Se vocês querem pesquisar na internet, pesquise. O nome é complicado. Eurípides Barçanufo. O cara era o que eu posso dizer? Ele era um computador ambulante, de tão inteligente que ele era. Ele fundou um colégio chamado Allan Kardec em 1918, numa cidadezinha chamada Sacramento, lá em Minas Gerais. Tá? Um hospital, o cara era vereador, ele ajudava as pessoas, ele fazia curas. Tá? E os alunos dele já conheciam ele. Quando ele se encostava
na escrivaninha dele e deitava, é porque ele tinha saído do corpo. Os alunos sabiam. Teve um caso que está relatado, isso aí na história, isso não é lorota, ninguém contou nada, está aí na história, que um fazendeiro veio chamar ele para ele fazer o parto da mulher dele. Quando o fazendeiro chegou, ele recebeu o fazendeiro e disse, não, mas eu já fui lá e já fiz o parto. Imagine, ele saiu longe até chegar na cidade, né? Ele disse, mas como? Eu saí de lá agora? O senhor está aqui? Como é que o senhor... Não, ele disse, mas vamos lá, eu faço questão de ver com você. Voltaram para a casa do cara. Quando chegaram lá, a mulher, nossa, o senhor de novo aqui? Eu estou bem. Tudo bem? Não, chega aqui, vamos tomar um chimarrão e tal. E a mulher já estava boa, ele já tinha ido, se materializado, ela viu todas as pessoas que estavam junto, fez o parto. Tem também. Isso é um desdobramento, mas veja bem, gente, o sujeito tem que ter uma evolução espiritual diferente da que nós estamos falando aí. Ah, fala. Só Sim. é interessante que ele era católico. Sim, ele iniciou. Religiosíssimo, que ele sentava do lado no altar e escrevia todos os sermões, toda a missa. Mas os católicos... Saía de ré, porque ele não virava as costas Sim. para o altar, né? Sim, exatamente. É isso. Então daí ele teve que passar, daí a gente diz assim, não, mas isso aconteceu porque ele era espírito. Não. Ele era um espírito que veio preparado para isso, mas ele teve uma educação católica e tudo mais, teve que passar por tudo isso, né? E depois acreditar, ter fé. Mas no catolicismo nós temos um exemplo. Santo Antônio. Sim. Santo Antônio de Pádua, Santos Casamenteiro. Ele fazia a mesma coisa. E está lá nos anais da Igreja Católica. Ele estava em Pádua, adormeceu à tarde e foi visto em Lisboa, num tribunal onde o pai dele estava sendo acusado pelo assassinato de um rapaz que ele não tinha cometido. Ele apareceu no tribunal. 600 quilômetros de diferença. Chegou lá, defendeu o pai dele no tribunal, mas materializou o espírito que o pai dele dizia, que estava sendo acusado, e o espírito diz, não, esse cara não me matou, quem matou foi o tal. Está nos anais da Igreja Católica. E depois já viram ele de novo, lá em Pádua. Isso é desdobramento. A Igreja Católica não sabe o que diz que é milagre. E já santificam as pessoas. Ok? Mas é um desdobramento. Como o Eurípides Barçanufo fazia. Né? Outro que fazia bastante aqui, eu não trouxe, mas já ouviram falar no Frei Galvão? Que aliás, coincidências à parte, o Frei Galvão chama-se Antônio de Santana Galvão. E ele é o primeiro santo brasileiro, né? O nome dele, como santo, é Santo Antônio, pode ser até que seja o próprio Santo Antônio que veio reencarnar por aqui. Que viveu lá no interior de São Paulo, em Pindamonhangaba, 200 e poucos anos atrás, e fazia curas, era uma pessoa super espiritualizada, também se desmaterializava em um lugar e se materializava em outro. Exatamente como o Santo Antônio, como o Eurípides Barçanufo. O Frei Galvão, a história dele, tem um livro muito legal sobre isso aí, que os alunos dele, quando ele orava, naquele tempo, imagine como é que eram as tramelas, né? Então tinha aqueles buracão de chave, né? Eles olhavam para ele, contam que eles levitavam quando ele estava orando. Então vocês percebam quem era esse Frei Galvão. O que ele fazia com o seu perispírito. Ok? Relata também de Eurípides, né, os cultos, os trabalhos que ele fazia à casa, é como se tivesse alto-falantes. A quilômetros de distância, todos escutavam a exposição, a palestra que tinha junto à casa lá, né? Isso é sutilização do teu perispírito. Né? Na verdade, quando você sai do seu corpo físico, faz o que quiser, com o teu perispírito. Ok? Esse aí é o Frei Galvão, tinha trazido uma foto. Ok? E a última pergunta, como a alma constata a sua individualidade se não tem mais o corpo material? Como é que o Kardec pergunta, mas como que depois que morre, como é que a alma sabe que, o espírito sabe que é ele? Tem um fluido que lhe é próprio, que tira da atmosfera e do seu planeta, que representa a aparência da sua última encarnação, que é o seu perispírito. Ok? Perguntas?